Olá para todos, então. Para mim é uma alegria muito grande poder retornar aqui, uma instituição que tem o nome da Ivone, do Amaral Pereira. Temos uma profunda admiração pelo trabalho realizado, pelo compromisso dela com a doutrina dos espíritos, tanto através da psicografia, como através de artigos que ela produziu, de contos, histórias, sempre muito bem inspirada pelos espíritos superiores, elevados. A produção ela não foi muito volumosa, mas acreditamos que isso também é importante para manter a qualidade. Mas costumo sempre dizer, graças a Deus, Ivone fez literatura e não doutrina. Que é uma necessidade, eu diria, só mais urgente, com perdão dessa expressão, de nós resgatarmos os clássicos do Espiritismo. Gabriel Delane, Leon Denis, Allan Kardec, porque nem tudo que é produzido em nome do Espiritismo é Espiritismo. A Dona Ivone não gostava de elogios, todos nós sabemos. Mas, assim como falava Hermínio Miranda, nós pedimos perdão a ela nesse momento, para lembrarmos a sua obra e, sobretudo, a postura dela diante do conhecimento espírita. Porque trata-se de uma revolução copernicana no conhecimento humano, não temos dúvida disso. Não é mais o racionalismo de René Descartes, não é mais o empirismo de Bacon, Locke, George Berkeley, não é o apriorismo kantiano, é um pouquinho de tudo. Razão, experiência, sentimento, um bloco de lógica que denominamos doutrina dos espíritos. A 18 de abril de 1857, raiava para o mundo a era do espírito, e não a era dos espíritas, que é diferente. E, por conta disso, o Livro dos Espíritos apresentava a doutrina de uma maneira geral, onde os assuntos seriam posteriormente desenvolvidos nas obras subsequentes. E um espírito reencarnou, nós costumamos dizer, são dois nomes, mas o mesmo objetivo, o mesmo espírito. De Rivaio a Kardec, muita coisa aconteceu. E nós, muitas vezes, não conseguimos perceber a importância do período vivenciado por esse espírito, tanto como Rivaio, assim como Allan Kardec, um pseudônimo adotado posteriormente, no nosso entendimento, por humildade, para separar as coisas. Porque quem trabalha com educação sabe que nós lidamos com educandos que são protestantes, que são católicos, que são budistas, que são ateus. E educado no Instituto Iverdun de Pestalozzi, naturalmente ele sabia muito bem conviver com as diferenças. Essa é a grande questão. Ele não trocou de nome para vender livros porque era um educador conhecido, não foi isso. Ele trocou de nome para que ele pudesse, nos dois períodos, atender a humanidade de acordo com as possibilidades de cada época. Como o professor Denizar Rivaio, discípulo de Pestalozzi, com aproximadamente 30 anos, já em Paris, dizia: a educação é a obra da minha vida. Eu não faltarei à minha missão, pois penso compreendê-la. Inimigo de todo charlatanismo, eu não tenho o tolo orgulho de acreditar cumpri-la com perfeição, mas ao menos a convicção de cumpri-la com consciência. Discípulo de Pestalozzi. E quem foi Pestalozzi? Essa aqui é a questão também. Muito ligado a Jean-Jacques Rousseau, não é à toa que dá ao seu único filho o nome de Rousseau.
Hans Jacob Jean-Jacques. E Rousseau foi um educador com todas as dificuldades pessoais, que talvez tenha redescoberto a infância como ninguém, trazendo de novo para a humanidade aquela visão de Jesus de Nazaré, grande pedagogo da humanidade, quando disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para quem delas se assemelha. Na época de Rousseau não existiam roupas para as crianças, elas usavam as roupas dos adultos, participavam de jogos promíscuos, e ele valorizou como ninguém a infância, uma vez que não há possibilidade de mudança da sociedade se não valorizarmos a infância. Na época de Rousseau, as crianças eram tratadas como adultos em miniatura. Cabe perguntar se hoje é diferente. As crianças novamente estão sendo tratadas como adultos em miniatura. Pestalozzi avançou. Talvez ninguém como ele tenha aplicado a ideia do amor, do afeto na educação. Escreveu bastante, talvez para aprender que não deveria escrever tanto, e ensinou muito bem isso aos seus discípulos. Nós, no Brasil, sabemos muito pouco sobre Pestalozzi. Nós temos alguns trabalhos publicados, mas muito pouco. Geralmente, nos livros de história da educação, história da pedagogia, nós temos o resumo do resumo do resumo. Muito pouco. Mas há uma ligação. E nós não podemos esquecer essa ligação. Wallace Leal, de Araraquara, certa vez publicou uma monografia sobre Pestalozzi numa época onde ele não tinha como saber todas aquelas informações. Não tinha. Foi um concurso patrocinado pelo Educandário Pestalozzi em Franca, São Paulo. O Educandário Pestalozzi em Franca, São Paulo foi criado por um ex-aluno de Eurípides Barçanufo. Observem como as coisas se relacionam. Tomás Novelino e Dona Aparecida. Então, como que o Wallace Leal sabia aquilo tudo sobre Pestalozzi é algo que chama atenção. Não tinha internet, não tinha computador, ele não foi à Suíça. Eurípides teve uma prática muito semelhante à de Pestalozzi. Ninguém consegue explicar porque Eurípides não teve acesso, possivelmente naquela época, às informações necessárias sobre Pestalozzi. Não é? Então a gente não pode esquecer essa tradição pedagógica, que o Espiritismo é herdeiro, porque o Espiritismo é sobretudo uma proposta de educação e não de salvação de um dia para o outro. Essa que é a grande questão. E os pioneiros do Espiritismo assim entenderam a doutrina espírita. Leopoldo Machado, com o livro O Espiritismo é Obra de Educação, Caibar Schutel. Allan Kardec também entendia o Espiritismo como obra educacional, Herculano Pires, etc. E diante da literatura produzida, através da psicografia de Ivone Pereira, nós podemos reconhecer realmente um aspecto educacional nas obras psicografadas por Ivone. E, especificamente hoje, tratando desse livro, Amor e Ódio, que não temos a pretensão de esgotar, não tem como esgotar. É um livro que confessamos publicamente, desde a primeira vez que nós lemos esse livro, algo nos marcou muito, que foi a atuação do professor Denizar Rivalho diante de dois ex-alunos. E o que aconteceu? O que aconteceu? Nós temos um personagem e gostaríamos de marcar a presença dele agora, Gaston. Gaston foi discípulo do professor Denizar Rivalho. E temos um outro personagem que também gostaríamos de marcar a presença dele no nosso estudo, que foi Diórgenes. Eram amigos desde a infância. Ambos discípulos do professor Denizar Rivalho, que foi levado pela Madame Rivalho aos 11 anos de idade para estudar com Pestalozzi no Instituto Verdun, na Suíça. Um castelo que foi construído em 1135. E ele dava vida aos castelos.
já em Burgdorf, um castelo, em Verdun, um castelo. Né? Começou com Neuhoff, inúmeros fracassos, mas o idealista é assim, ele segue, ele vai adiante. Dizia Pestalozzi, o povo sofre, quero ajudá-lo. Não é? Claro, contou com a ajuda da Anna Schultes, a sua companheira, sem dúvida, não podemos esquecer dela. Mas essa visão de aula de campo, de liberdade, o portão realmente ficava aberto, não porque os alunos saíssem toda hora, mas para favorecer a autonomia dos educandos. E ele, depois o professor Denizar Rivaio, ele foi para a França e levou todo esse arcabouço teórico e passou para os seus discípulos. E ensinou isso para os seus discípulos. Acontece o seguinte, então vamos lá. O romance Amor e Ódio foi escrito pelo Espírito Charles. Essa informação é importante. E o Espírito Charles dedica este livro à juventude espírita do Brasil. Assim diz, dedico este livro à juventude espírita do Brasil, quando se comemora o centenário de uma aurora de redenção para as sociedades terrenas, isto é, o aparecimento de um manancial de ensinamentos que as descedentará nas justas aspirações da alma, o livro dos Espíritos, expoente da nova revelação. Observe a importância que o Espírito dá ao surgimento, à publicação de O Livro dos Espíritos, e como que este conteúdo de uma história que aconteceu no século XIX, ele continua a ser importante diante dos desafios que todos nós atravessamos. E por quê? Por quê? Gaston de Saint-Pierre. Em Paris, nos salões aristocráticos que a nobreza do tempo de Luís Felipe, é importante ressaltar, no nosso estudo, na nossa singela homenagem a Dona Ivone, nós encontramos um pano de fundo histórico nesses acontecimentos que passam no livro. Primeiro Império Napoleônico, fechamento do período iniciado em 1789, com a chamada Revolução Francesa, primava pela glória militar e pela centralização administrativa. Napoleão vai se consolidar imperador, Império Napoleônico. A restauração da monarquia Bourbon, 1815 e 1830, apresentava o período da volta ao absolutismo. A monarquia de Luís Felipe propunha um modelo de sociedade liberal e ao mesmo tempo conservadora, aquele misto entre burguesia e aristocracia. Vencida pela insurreição popular intempestiva de 1848. O governo de Luís Napoleão era paradoxal em sua miscelânea de autoritarismo e democracia, e a Comuna de Paris tentava a utopia diante do fracasso na guerra, a guerra franco-prussiana, que foi muito grave para a França. Por que nós estamos mostrando esse pano de fundo histórico? Porque existe uma qualidade que nem sempre é percebida nos romances psicografados através de Ivone do Amaral Pereira, que nós gostaríamos de ressaltar, que são romances impecáveis do ponto de vista histórico. Isso não é fácil. Por quê? Existem romances que não apresentam a correspondência histórica sobre civilizações antigas, etc. Você mostra para um historiador, ele vai ficar... Os romances psicografados por Ivone, certo dia nós trabalhamos também como professor de história, usando um livro didático, aí o assunto era sobre guerras religiosas, aí lá na bibliografia, nas voragens do pecado, Noite de São Bartolomeu,
num livro de história, um livro psicografado pela Ivone do Amaral Pereira, citado. É algo, ainda que os autores possam ter relação com o espiritismo, alguma coisa, mas é algo que chama atenção, não é? É algo diante da influência do materialismo e das facetas do materialismo. E confessamos que não encontramos informações tão interessantes e profundas também sobre a noite de São Bartolomeu como no livro Nas Voragens do Pecado. Então vale a pena ler também na trilogia Nas Voragens do Pecado. Então assim, até Napoleão, Luís Napoleão, o sobrinho, né, se autoproclamar Napoleão III, dar um golpe de Estado, tudo o que acontece no livro tem uma correspondência com os estudos históricos. Nós gostaríamos de ressaltar isso. Bem, a Ivone, que dizer, 1900, né, ela nasceu, fez a mais importante das viagens em 1984. Ivone foi um exemplo de renúncia, compromisso e fidelidade à doutrina, concordamos, com o medionato, que é a prática da mediunidade com compromisso, diferente. Dizia Ivone, mesmo porque o personalismo, se infiltrar-se na doutrina dos espíritos, acarretará sua corrupção, como sucedeu ao cristianismo. Por isso que ela evitava os elogios, não é? Ela lembra muito o comportamento de Kardec. Na época de Kardec, o nome do médium era abreviado. Na nossa época, o nome do médium é maior do que o nome do espírito, né? Alguma coisa aconteceu. Mais de 60 anos de mediunidade, Ivone tinha uma característica que chama atenção, de fácil desprendimento e a retenção das lembranças de suas experiências fora do corpo, o que torna a sua psicografia diferente. Não é? Vamos chamar de psicografia didaticamente, mas é uma psicografia diferente. Não é fácil reter na parte física do nosso cérebro as experiências que nós temos fora do corpo. Podem reparar que geralmente quando nós acordamos, nós lembramos um pouco do que aconteceu, ou nem lembramos, temos aquela sensação positiva quando a gente levanta com grande ânimo, ou lembramos aquilo que é suficiente para nós, mas são poucos aqueles que conseguem lembrar de forma coerente, né, do que realmente aconteceu. Então, principalmente Charles e Bezerra de Menezes, eles costumavam levar a Ivone para experiências fora do corpo, como nas Telas do Infinito, por exemplo. Bezerra leva Ivone para uma comunidade no Rio de Janeiro, no Morro do Querosene, uma história também muito forte. Bem, Gaston, ele era chamado o Divino Apolo da França, nessa época, e ele tinha dotes intelectuais e artísticos. Tinha a prova da beleza e era profundamente carismático. E ele era galanteador, que é um vício difícil de tirar. São, às vezes, vidas que são necessárias para compreender que esse vício ele é complicado, porque pode brincar com o sentimento dos outros, e isso não se faz, não é? Talvez agora nós não estejamos lembrando muito bem, mas na nossa época de juventude, nós sempre passamos por situações como as que são apresentadas por esse livro. Então vamos lá, vamos revisar. Gaston e Georges são amigos desde a infância e ambos foram discípulos do professor Denizar Rivari. Tudo bem? Bem, tem uma personagem que já acompanhava esses dois espíritos desde encarnações pretéritas. Henriette. Tinha a prova da beleza, que é muito difícil, diga-se de passagem, ainda mais em sociedades que valorizam muito a parte exterior, como a nossa. E aconteceu o seguinte: ambos se impressionaram com Henriette sem que um soubesse do sentimento do outro. Então, uma coisa complicada, né? Dois amigos passaram a se identificar
com a mesma mulher. E aí, por causa dos seus afazeres, Gaston teve um período, até por ser de uma família aristocrática, de posses, onde ele acabou dando muito espaço para os vícios que ele ainda trazia em sua alma. Então acabou tendo, num determinado espaço de sua vida, um comportamento desequilibrado, desregrado, etc. E Georges, não só nesta vida como Georges, mas já na vida anterior, ele era um espírito mais centrado do que Gaston. E eram amigos mesmo. É difícil falar em amizade, né? E aí, às vezes, nós não procuramos saber, ou até pela questão mesmo da vida atual, das novas personalidades, mas o porquê de tamanho sentimento que nutrimos por determinadas pessoas. E a obra Amor e Ódio nos explica muito bem que Gaston era amigo de Georges porque numa vida anterior eles tinham sido irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos. Então essa afinidade, ela está devidamente explicada, não é? O porquê deles se gostarem tanto. E mesmo na vida pretérita, onde não existe aquilo que o Nietzsche vai chamar de eterno retorno, no sentido de repetição da mesma experiência, até isso é mal entendido, mas talvez ele tenha intuído, né? E aí a gente não está aqui para criticar, sim, a dar a cada um que lhe é devido, apesar de Nietzsche não acreditar em nada do que nós acreditamos. Aliás, ele é um dos maiores adversários da metafísica, do platonismo, que nós somos herdeiros também. Mas não é a repetição do mesmo. Mas eu não sei se vocês já observaram, mas existem períodos da nossa encarnação que nós temos a sensação que parece que isso já aconteceu, não é? Será que isso está acontecendo de novo? E aí, muitas vezes, é algo que nós vamos aprofundar depois, quando realizarmos a mais importante das viagens, a dita morte, às vezes combina com a idade biológica da vida anterior. Por isso você fica pensando assim, poxa, quando eu tinha de 25 a 28, eu passei por um período, né, de 35 a 40, de 40. Então, nada é por acaso mesmo, tem a ver. Né? E aí, enfim, o Gaston vai receber uma notícia, repetindo, não tem como esgotar a obra, estamos tentando aqui suscitar o interesse na leitura da obra. Não temos essa pretensão, ela é muito rica a obra. Gaston, como um filho pródigo, acho que não tem imagem melhor, gastando o que podia e o que não podia, não é responsabilidade só dele, muitas vezes da própria família, né? Porque a facilidade, como diz o Espírito Charles, e um instrutor, um outro espírito que aparece na obra, que tinha um carinho muito grande por Gaston, porque esse espírito era muito ligado às artes, que são desenvolvidas no plano espiritual superior. Então, como Gaston era um artista, tocava harpa como ninguém, escrevia poemas, então os espíritos encarnados despertam o carinho e a amizade das pessoas também, não é? O interesse de outros espíritos mais evoluídos. Então esse espírito, que na obra ele é chamado de o instrutor, ele ajudava Gaston, ele gostava. Agora, jamais esse espírito que é evoluído pediu em algum momento para a lei, que na obra... a obra psicografada por Ivone Pereira geralmente aparece com o nome de lei sempiterna, lei incorruptível. Jamais ele pediu para que a lei não fosse cumprida. Mas nós sabemos, sem dúvida alguma, que a misericórdia de Deus é enorme, não é? Graças a Deus. Com perdão da expressão também. Então, essa misericórdia, ela chega até nós todos os dias. Então, a doutrina espírita propõe também um sim à vida, mas não um sim para nós manifestarmos, seja através da arte, os nossos instintos mais primitivos, mas para nos transformarmos, manifestando as nossas potencialidades divinas. Então Gaston foi convidado nessa encarnação a ceder, e
Quantos de nós somos convidados a ceder? Um precisa ceder, na verdade. Tem hora, principalmente no ambiente familiar, que um precisa ceder. Não é? A parte dos outros nós não podemos fazer, mas a nossa parte nós podemos fazer. Gaston, pelas vidas pretéritas, pela sua programação para essa vida, deveria ceder mais. Só que nós, quando reencarnamos, a influência da matéria ainda é muito grande. E nós confundimos frequentemente paixão com amor. Não sei quem disse que paixão é igual amor. Quem ama perdoa, quem ama tolera, quem ama cede, quem ama não tem sentimento de posse. Tudo diferente da paixão. E eu não sei se vocês já observaram também, em qualquer idade, principalmente na juventude, a paixão é uma taça que sempre transborda quando utilizada somente por duas pessoas. Sempre transborda. Então nós precisamos entender que força é essa chamada paixão. O que ela nos faz sofrer e por que tantos acontecimentos tristes na história do planeta Terra foram cometidos em nome da paixão. Não há nenhum juízo de valor, parar de comer, baixar a sua defesa imunológica do seu corpo, não gostar de si, não se amar em primeiro lugar. Para amar a humanidade, amar os outros, é preciso você se amar. Agora nós estamos entendendo um pouquinho porque que o Charles dedica este livro à juventude do Brasil. Porque já havia intuído Humberto Mariotti da Argentina que há algo a ser feito pela juventude das Américas. Tem muita força aqui espiritual, não é? E a gente precisa passar isso para a futura geração. O músico de Minas, Marcos Viana, consegue intuir isso como ninguém. A força que vem das Américas, não é? Do ponto de vista metafísico, espiritual, etc. Gaston recebeu uma notícia triste. Aí é um espelho, não é? Estava lá, aproveitando ao máximo tudo que podia, galanteador, querido. Aí, um artista, não é? Impecável, chegou um emissário e disse para ele: Gaston, tem uma notícia que não é muito boa. Gaston ficou preocupado. O seu pai havia desencarnado, feito a mais importante das viagens. É necessário que você volte, Gaston, para ajudar a sua mãe, não é? Para se situar no estado atual das finanças da casa, que eram brasões, dinastias, famílias que se achavam bem importantes com aqueles princípios de nobreza da aristocracia. Nem tudo negativo, princípio de lealdade às vezes vem daí, de honra, série de coisas, não é? Que as pessoas, o espírito vai aproveitando depois. E ele voltou para sua casa, consolar sua mãe. Ninguém era ruim nessa história. Às vezes a gente pensa que para entrar inteiras nas encarnações precisa ser muito ruim, não é? Às vezes basta um momento de invigilância para você entrar em labirintos de difícil saída sem o fio de Ariadne, usando a expressão do mito grego, não é? E aí, quando ele volta, ele acaba se aproximando de uma família, já era uma família conhecida, do seu próprio pai, de sua mãe, e ele conhece, ou reencontra, melhor dizendo, a Henriette. E aí, Gaston deve ter sentido aquele friozinho na barriga, o coração acelerou, porque ele estava reencontrando uma alma que ele já havia se identificado, que ele já havia se impressionado. E aí a vida passou a ter sentido para ele. Ele encontrou o sentido que procurava, que é um erro que nós temos na travessia do rio da vida, que é depositar sentido nas pessoas, porque as pessoas são frágeis, as pessoas são humanas, elas são falíveis, elas podem errar, não é? Aí depois fica mais difícil perdoar. As pessoas são pessoas, ninguém dá o que não tem.
Na verdade, nós não entendemos isso muito bem quando estamos diante da situação. Porque você não tem a condição ainda, que os espíritos mais maduros têm, de observar o enredo como se estivessem de cima de um monte. Aquele exercício que Allan Kardec propõe. E aí Gaston começou a achar que aquela era a mulher da vida dele e começou a mudar o seu comportamento. Se antes era um pouco desequilibrado, ele queria mostrar equilíbrio. E aí ele pensou uma coisa: nossa, as finanças da minha família estão destruídas. Eu preciso fazer algo porque eu quero pedir a mão de Henriette em casamento, eu não vou conseguir. Ele pensa em várias coisas, tenta trabalhar em outras áreas e se mostrar não só um membro da nobreza, da aristocracia, mas também alguém digno daquela doce e bela mulher. E assim Gaston faz. Só que aí, muitas vezes, ele precisava se afastar, né, para restaurar as finanças de sua família. E ele vai se aproximando do senhor de Lacordaire, outro velho conhecido de uma vida pretérita, não é? O senhor Urbino, de uma vida pretérita, que tinha um filho que foi prejudicado por Gaston. Ele reencarna como senhor de Lacordaire, o pai da senhorita Henriette que Gaston queria casar. Observe que, acho que todo mundo hoje vai voltar para casa e ficar assim: meu Deus! Porque não é à toa, né, que estamos convivendo com algumas pessoas no seio familiar, nas experiências de relacionamento. Isso tudo tem um porquê. Por isso que é sempre bom conjugar bom senso, coerência, sentimento e também razão, não é? É bom conjugar, nunca uma coisa só, não é? Um dos grandes períodos da vida é você olhar só para si, como Narciso fez no mito grego e caiu no lago e morreu, ou no mito de Eros e Psique, que Psique não sabia quem era Eros, o deus do amor. Quando ela descobre, ela não consegue olhar para outro lugar, só olha para elas. É ruim também, né? Só olhar para uma pessoa, né? Então a vida ela precisa ser preenchida. A vida ela é dinâmica. Bem, Gaston faz o pedido de casamento, e aí o pedido é negado, porque eram espíritos que não tinham muita afinidade, o pai de Henriette e ele, por causa da outra vida. E apesar de valorizar alguns aspectos de Gaston, ele acabou investigando a vida de Gaston e verificando o seu período de desregramento, etc. E Gaston ele ficou muito ofendido com a negativa do pedido, e ele ainda alimentava a esperança de recuperar as finanças da família, de provar que ele era digno de Henriette, e acabou se afastando. Nisso, o senhor de Lacordaire começou a estabelecer uma proximidade maior entre Georges e Henriette. Só que Henriette não gostava de Georges para casar. Não gostava, ela gostava dele como amigo. Mas Lacordaire queria afastar Gaston, um adversário do pretérito, e foi cada vez mais obrigando, e a Henriette chorava, escreveu cartas. As cartas não chegavam a Gaston, verdade seja dita, as cartas não chegavam, porque ele estava em viagem, porque ele começou a colocar, são as nossas crenças, né, que ele tinha de fazer. Eu tenho de fazer isso, eu tenho de fazer. Isso começa a complicar a nossa vida. Eu tenho. E o nível de exigência com relação a nós mesmos aumenta, consequentemente, a ansiedade negativa é produzida, e isso, ainda mais numa época, num ritmo tão frenético como o nosso, infelizmente, produz patologias de difícil tratamento. Então, a ansiedade que é boa é aquela que faz você avançar, faz você se motivar. Mas nós ocidentais respiramos de forma ofegante, corremos de um lado para o outro, não aprendemos ainda essa arte do Oriente de valorizar cada experiência, porque todas elas são importantes. Sei quem disse para nós que só algumas experiências são importantes. Nós valoramos as coisas, não é? Bem, tentando resumir, o que é muito complicado para mim,
Gastão afastado, Henriette desesperada, pela força das circunstâncias. O que aconteceu? Ela acabou sendo forçada, obrigada a casar com o George. E o George estava feliz, e ele achava que aquele momento ia passar, e que Henriette ia acabar gostando dele. Porque realmente, George, desde a vida anterior, ele era um coração muito bondoso, ele era um homem bom, ele era um ser humano, né, que procurava ajudar as pessoas. Então, naquela época era comum esses casamentos. Então ele, como um membro da aristocracia, ele não viu como uma maldade, ele não viu como uma violência, que hoje seria muito claro para nós que é uma violência, sem dúvida nenhuma, e nós concordamos. Né? Às vezes não é uma violência direta, mas é uma violência simbólica tão forte quanto, ou até pior. E aí, o que acontece nessa história? Depois, quando Gastão volta de viagem e observa as correspondências, e percebe o tamanho do problema. A mulher que ele considerava a mulher de sua vida tinha casado com o seu melhor amigo, irmão gêmeo de vida pretérita. Entenderam o problema? O princípio de honra aflorou e também já tinha errado no passado. E a gente sabe no fundo. Pergunta de O Livro dos Espíritos: onde estão inscritas as leis de Deus? Resposta: na vossa consciência. A gente sabe. Nós conhecemos sim os pontos vulneráveis da nossa alma. Nós podemos trabalhar esses pontos desde já. Não precisa ser na hora do passamento de alguém de nossa família. Não precisa ser diante do nosso próprio passamento, onde o espelho é maior. Né? Se pudéssemos usar uma expressão, é um espelho muito grande, a grande viagem, a dita morte, onde nós tememos não aos outros, nós tememos a nós mesmos, porque os nossos maiores adversários são os nossos vícios, são as nossas imperfeições, que não permitem que nós pratiquemos as leis de Deus. Então, céu ou inferno são estados de consciência. Você pode estar como Francisco de Assis no céu em qualquer lugar, seja na igrejinha de São Damião, seja em Assis, quando ele se despiu, que a consciência dele estava tranquila, liberada. Dizem que certo dia perguntaram para Francisco, se o mundo acabasse hoje, o que você fazia? O que você iria fazer? Parece que ele respondeu: eu continuaria a capinar o meu jardim. O problema é que nós não sabemos capinar o nosso jardim, não é? A nossa vontade de verdade, ela é traduzida em vontade de futuro, de controlar o futuro. Não tem como antecipar o futuro. Às vezes a situação não vai nem acontecer conosco, nem com alguém de nossa família. Nós já, não porque sofrer por antecipação realmente é um tipo de característica de almas ainda imaturas como nós, viajantes, caminhando que estamos. Bem, o que acontece? Gastão fica sem saber o que fazer, o meu melhor amigo, aquela encarnação era para ele ceder, e o George estava tão feliz que queria a presença de seu irmão da vida pretérita e irmão espiritual. Começa a convidar ele: Gastão, eu preciso apresentar para você a Henriette, a minha esposa, você vai adorar conhecê-la, eu falo muito de você para ela. Gastão tenta evitar e George procura Gastão e insiste, aquele pedido de amigo, né, de irmão. E aí Gastão acaba indo e conhecendo a esposa. Num primeiro momento tem um comportamento, pelo seu princípio de honra, de se manter tanto quanto fosse possível distante de Henriette, que às vezes tem isso também, né? O espírito, ele não precisa fugir da prova, mas ele precisa reconhecer os seus limites. Você sabe que você tem um limite que precisa ser ainda trabalhado, você não vai procurar ali e dizer: eu estou aqui, eu vou passar. Então você precisa se preparar, né? Tem coisas que Jesus fez que nós podemos fazer, mas ainda não, né? As obras que eu faço, vós também podeis fazer, e ainda obras maiores. Mas nós precisamos das encarnações, não é? Não dá para ser Francisco de Assis de um dia para o outro. Não tem como. Nada dá saltos na evolução. Bem, e aí
tentando chegar ao ponto central. Nisso aí aparece o Rivai, né, que foi um momento importante para nós. Na página 123 da segunda edição, alguns dias depois da memorável noite dos festejos promovidos pelos condes da Berville e sua mãe, receberam um convite amistoso dos marqueses para um jantar realizar-se em sua residência em homenagem ao ilustre escritor didático e reformador da instrução francesa, o senhor Denisard Rivai, antigo professor dos dois jovens titulares, isto é, Georges e Gaston, e sua digna consorte, professora Amélie Gabrielle Boudet, tal como o marido, vulto respeitável do magistério francês, enfim. E aí era uma cerimônia, eles gostavam de cerimônias. E chamaram o poeta francês Victor Hugo, que também era bastante conhecido pelas suas posições, pelos livros e suas posições políticas, críticas, e eles queriam comemorar o lançamento de mais uma obra do professor Denisard Rivai, que foi a obra Soluções Racionais de Questões e Problemas de Aritmética e de Geometria, uma das obras da fase do professor Denisard Rivai. E aí, o que acontece? Depois de um certo tempo, o Georges, era costume também da época, resolveu fazer uma série de dias, de festividades, de jogos, para comemorar o seu casamento, e fez questão que Gaston tivesse presente. Gaston sabia que não podia ir, aquela voz bem sutil, né, que nos avisa, não vai, não faz isso, faça uma prece. Não, mas vamos, teimosamente ficamos ali diante da situação que pode se tornar adversa. Ele não queria e foi e se estabeleceu na residência de Henriette e Georges. E Henriette começou a ficar incomodada, parece até fofoca que a gente está fazendo, né? É para despertar o interesse do livro. E ela ficou incomodada porque Gaston não estava dando atenção a ela. Henriette também precisava dar testemunho daquilo que ela tinha aprendido, da encarnação anterior, e eles acabaram se falando. Aí fala uma vez, né, reacende aquela força que vem da paixão, temos que tomar cuidado com a força que vem da paixão, não é? Deixa eu ver se eu acho aqui. Pergunta 907 do Livro dos Espíritos. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. A paixão pela educação fez a Anália Franco a construir 100 instituições de ensino no Brasil. Então a paixão ligada ao bem comum pode, agora só o nosso projeto pessoal de vida geralmente dá problema, não é? Claro, você pode lutar pelo que você quiser em termos profissionais, não é? Ter vontade, desenvolver as suas habilidades, isso não tem problema. Agora é usar a paixão, que é uma força difícil de domar, numa taça, geralmente nessa área aí dos relacionamentos. Isso a gente precisa aprender, porque depois do advento da doutrina espírita, a nossa responsabilidade aumenta um pouco. Já no cristianismo já tinha aumentado, agora mais ainda, não é? Aí, continuando a história, eles começam a se falar e reacende aquele desejo que era recíproco. E tinha um personagem no campo extrafísico, de uma vida pretérita, que já havia sido prejudicado por Gaston e por Henriette. Era o Guido de Vicenzio. Guido de Vicenzio estava no mundo espiritual só observando. Essa parte que a gente não pode descuidar. Nem tudo são os espíritos, não adianta botar a culpa nos espíritos. Porém, não dá para dizer que eles nos influenciam positivamente, graças a Deus, mas também negativamente. E aí tem uma pergunta de O Livro dos Espíritos que nós sempre gostamos de citar. 459. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então nós estamos numa espécie de túnel, onde muitos pensamentos passam. Então, quando temos pensamentos negativos, inferiores,
Nós nos identificamos com esses pensamentos inferiores negativos. Quando temos pensamentos positivos, nós nos identificamos com a harmonia do universo. Não tem coisa melhor, né? Não tem sensação melhor. Então, o que é melhor? Pensar coisas positivas, tomar cuidado com a raiva, com o rancor. E desses personagens, quem estava apresentando mais dificuldade com o rancor, com a raiva, com esses sentimentos inferiores, era o senhor de Lacordaire. Não podemos esquecer dele, o pai de Henriette. Bem, os jogos aconteceram, Gaston era também bem venturoso nos jogos, né? Também era atleta, né? Um personagem que chamava atenção, acabou se machucando, a própria Henriette ajudou a cuidar dele, situação muito difícil, e aquele personagem no campo espiritual ali influenciando a desarmonia, que é aquilo que o Bezerra de Menezes chama de olhos de fogo. As pessoas estão com um olhar assim de fogo, não tem diálogo, não tem muito diálogo, né? E nós queremos, às vezes, dialogar, extrair de uma pessoa que ela não tem para nos dar, principalmente em família, nos grupamentos familiares. Precisamos saber a hora certa, porque no nosso lar é o lugar onde estamos mais relaxados, né? Porque geralmente você trabalha, estuda, chega a casa, a sua casa, você... Tô tranquilo, né? Tô bem à vontade. Aí o que acontece? No momento de vigilância, as brigas acontecem. Não sei quem inventou também que a última palavra precisa ser nossa. E aí a gente quer dar a última palavra, que os olhares, não é? somos geralmente personagens e pessoas que estão se reencontrando. Por isso que às vezes tem um caso, nós só citamos o Dr. Inácio encarnado, né? Ele fez um trabalho bonito num sanatório em Uberaba, está no livro Psiquiatria em Face da Reencarnação, publicado pela editora FESP. Tem um caso que o Dr. Inácio não conseguia entender, que o rapaz, ele saía de casa, melhorava. Ele voltava a casa, piorava. Então, Inácio, sabe, ele está tudo certo, tudo ideal está para ele. Aí voltava a piorar. E esse rapaz não conseguia ouvir a voz do pai. Vocês têm noção do que é isso? Ouvir a voz do pai? Ouvir. E é pai. Às vezes acontece com a mãe. É mãe, o contato mais próximo. Deus é muito inteligente, né? Com perdão da expressão, né? Porque o Instituto Família, ele pode ser burguês, ele pode ser da família sagrada, africana, indígena, tem vários tipos de famílias, tá? Mas é antes de tudo um instituto divino, onde Deus, através da lei da reencarnação, nos permite a reconciliação com os nossos desafetos do pretérito. Por isso que o sábio dos sábios, dos sábios, que foi Jesus de Nazaré, dizia: reconcilia-te depressa com o seu adversário quando estás no caminho com ele, na atual encarnação. Para que o adversário, ele não está muito longe de nós não, mas está bem perto, não te entregue ao juiz, a nossa própria consciência. O juiz não te leve ao oficial de justiça, a lei incorruptível, sempre eterna, e ambos te encerrem na prisão. De lá você não sairá até pagar o último ceitil. Não é para ninguém ficar com medo, mas se você não aprender a lavar a vasilha do arroz, como a minha avó costuma dizer, não adianta querer dar testemunho da imortalidade da alma, como Ian Hus deu em 1415. E lavar a vasilha do arroz é ouvir aquela pessoa que você tem uma dificuldade enorme de ouvir, e no momento você não pode interferir nas leis divinas, porque a reencarnação de pessoas dentro, já viram ex-pai, ex-mãe, ex-irmão? Nunca vi. A gente tem, no Espiritismo, tem um certo entendimento a respeito dos relacionamentos, né, da suspensão da relação, etc. Nós temos uma posição bem à frente, né, com relação à história da humanidade, mas ex-pai, ex-mãe, ex-irmão não tem, e geralmente nós temos dificuldades aí. Bem, acontece o seguinte: num momento de invigilância, onde Gaston estava sofrendo muito, escreve um poema para Henriette, falando toda ali a sua dor, porque ele precisava abrir mão, mas ele não conseguia abrir mão de coração aberto, com a força da alma, com a força do coração. Henriette também errou, invigilante, ambos influenciados por essa personalidade do plano extrafísico. Henriette chamou Gaston para conversar num determinado momento, numa festividade, acho que na biblioteca, na sala dos livros. Gaston sabia que não podia ir, mas ele foi. E foi lá conversando com a Henriette. George começou a procurar a Henriette, procurava, não achava, e aí as coisas vão, o quebra-cabeça vai sendo montado. George chegou lá perto da sala, escutou vozes. Aí a pessoa que tem o vício do ciúme,
ela conjectura uma série de coisas que às vezes essas coisas não aconteceram, né? Então o pensamento acelera, a pessoa começa a pensar uma série de coisas e Diógenes achou que estava sendo traído. Mas em nenhum momento ele estava sendo traído. Às vezes é uma reminiscência de uma vida pretérita que ressurge de um acontecimento anterior, que nós, por um automatismo reencarnatório, temos todas as possibilidades de agir diferente das vidas anteriores, mas insistimos em manter os nossos erros. E aí ele entrou, e aí já suspeitava, na época era comum a questão da caça, das armas dentro do próprio lar, havia duas armas, e chegou a brigar com Gaston. Gaston não queria brigar com ele, não pegou em armas, mas Gaston queria apenas tirar a arma dele. Jorge, jamais faria isso com você, você é meu amigo, você é meu irmão, você não poderia me trair. Bem, resumindo, Diógenes acabou desencarnando. Quem ia imaginar que isso ia acontecer? Diógenes desencarnou, Henriette apavorada, ela não queria também que isso acontecesse, e informaram o senhor de Lacordaire. O senhor de Lacordaire já tinha reservas contra Gaston, agora então, né, a vida de sua filha, o nome de sua família, um acontecimento tão trágico que se espalhou pela França, por Paris, começou a nutrir um desejo de vingança de Gaston, algo que já tinha relação com a vida anterior, e começou a, de alguma maneira, forjar provas contra Gaston. Isso foi se desenrolando, Gaston foi preso, vários amigos de Gaston foram forçados pelo senhor de Lacordaire a ficarem contra Gaston por mentiras que foram criadas pelo senhor de Lacordaire, com muita raiva, com muito ódio, com muito rancor, e Gaston ficou preso. Chegou a ser violentado fisicamente para que assinasse provas de coisas que ele não havia cometido, e aí é sempre bom ter amigos. E ele era amigo do professor Denis Arrivaille e do poeta Victor Hugo. E ambos intercedem, porque todos sabemos que o professor Denis Arrivaille, eu sei que o tempo acabou, dá vontade de falar do livro, vou tentar concluir. Eu acho que tenho certeza que todo mundo vai querer ler o livro, né? Porque assim, se tem romances, dificilmente no nosso trabalho, desde muito novo, nós citamos assim, romances, pelo cuidado que Allan Kardec tinha com esse tipo de produção. Mas se tem romances que nós indicamos com a mais absoluta segurança, por confiarmos na capacidade doutrinária da pessoa que foi a intermediária para que esses romances viessem por publicação, são os romances de Ivone do Amaral Pereira. Então, leiam, porque só faz bem, não é? Sem nenhum prejuízo à doutrina espírita. E nós agradecemos a Dona Ivone onde quer que ela esteja por conta disso. Concluindo, preso, maltratado, patíbulo, a morte ou o degredo, o exílio? Com a influência do professor Denis Arrivaille e do poeta francês Victor Hugo, o menos pior foi o degredo, foi o exílio para uma colônia francesa, a Guiana Francesa. Então, tipo assim, a pessoa ia que já não tinha... Na obra diz que Luís Napoleão, o sobrinho, né, que se torna Napoleão III, não se envolve, porque conhecia o Gaston na época ali das aspirações republicanas, não se envolve. Também o senhor de Lacordaire estava conspirando para todos os lados contra Gaston, ele vai para a Guiana Francesa. E aí o degredo foi o que melhor lhe aconteceu, porque a alma também, o espírito evoluído que gostava de Gaston, queria também que ele passasse por essas provações para que ele pudesse redimir do seu passado espiritual. O tempo foi passando, 10 anos, depois de 2 anos ele começou a ler a Bíblia, o Novo Testamento, ficou encantado com a história de Jesus, porque ele achava que era uma injustiça, ele não queria matar o amigo dele, toda aquela crueldade, ele lamentava profundamente por aquilo, e aí o tempo vai passando, nasce a doutrina espírita. Essa é a parte importante também. E o antigo professor continua professor, e ele vira Allan Kardec e não esquece do discípulo amado. E manda para ele o Livro dos Espíritos com uma dedicatória ao senhor Gaston d'Aberville, alguma coisa assim. E aí tinha um padre, mas um padre bem diferente lá, convivendo com Gaston, muito ambientado com essas ideias da metafísica, do espiritualismo, não é? das doutrinas religiosas,
Gaston lê o Livro dos Espíritos, se encanta. Henriette, na França também, junto com a sua mãe, que ficou na França, se aproxima do Espiritismo, e o Espiritismo passa a ser um grande consolador, né? Não só porque consola, mas principalmente porque esclarece, e aí as coisas foram esclarecidas. A comunicabilidade entre os dois planos também aconteceu na França, com a presença de Georges, do pai de Gaston, assim como na Guiana Francesa também. Gaston tem a permissão da espiritualidade se reencontrar com Georges numa experiência fora do corpo, onde Georges diz que perdoa ele mais uma vez, como na vida pretérita, porque sabia que ele não teve a intenção de prejudicá-lo, enfim. E no final, Gaston vai parar no Brasil, nosso tempo acabou, e aí eu só queria dizer que 3 anos depois da evasão, habitava ele a cidade do Rio de Janeiro. D'Aberville ali instalou um colégio, e essa parte mais bonita para mim. Com todos os requisitos da época, e fez-se professor, revivendo ainda do subconsciente, após choques dolorosos de ressurgimentos redentores, a profissão remota exercida em Florença, numa vida anterior, e recordando saudoso e cheio de admiração seu antigo mestre de Paris, o professor Delisard Rivaio, agora universalmente conhecido sob o pseudônimo de Allan Kardec, de cujas gentilezas acabava de receber novo e precioso compêndio de assuntos espíritas, o Livro dos Médios. Então, cara, mandava os livros para o discípulo querido, e ele passou a dar cursos gratuitos para moços pobres que desejassem ilustrar-se, aprofundando-se no estudo de línguas estrangeiras e matemáticas, nobre gesto que lhe valeu aplausos gerais, até mesmo do imperador, que o recebeu em palácio, felicitando-o calorosamente, agradecido pelo interesse demonstrado pelos moços brasileiros. Bem, resumindo, a possibilidade de reabilitação está sempre diante de nós. Deus é um Pai, mesmo como Jesus apresentou, misericordioso, não precisa ninguém se culpar. Nós temos uma estrada evolutiva para percorrer, aos poucos fazendo a nossa parte. Acho que a melhor maneira de nos elevarmos e sairmos dessa encarnação, melhor do que quando aqui entramos, é procurar verificar quem é a pessoa que precisamos nos aproximar. De repente, uma pessoa mais madura precisa ceder. O espírito orgulhoso não pede desculpa. Nunca vi um espírito orgulhoso pedir desculpa. O orgulho, como diz o poeta Tagore, é um alto muro que nós fazemos questão de retocar. A louca vaidade às vezes nos aprisiona, nos impossibilitando momentos de felicidade, e o grudento egoísmo faz com que nós só pensemos em nós mesmos. Então, Jesus possa abençoar os objetivos dessa instituição. Nós agradecemos com uma singela homenagem a Ivone e ao Espírito Charles por essa obra dedicada à juventude do Brasil. Que essa obra possa virar arte, como nós falamos aqui na segunda-feira, que possa virar teatro de fantoche, não é? Que possa ser retratada com criatividade, para que nós possamos entender que ninguém possui ninguém, mas nós precisamos ter respeito uns pelos outros, e o amor, essa arte de amar. A melhor maneira de nós começarmos a amar é reconhecermos que ainda nós não amamos, estamos mais identificados com a influência da matéria e com as paixões da nossa alma do que propriamente com sentimentos mais elevados. Então, muita paz, muito obrigado. Se faltou alguma coisa, peço perdão, porque não tem como abordar a obra toda, mas em síntese é isso.